Abra sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Naum, capítulo 1, verso 7. Nós vamos ser breve. Hoje temos de que ir ali em Magé, visitar o meu irmão. E graças a Deus está muito bem, ali no centro de recuperação, louvado seja Deus. E como todo segundo domingo é visita, então nós vamos lá sempre almoçar com ele, não é? Então os irmãos estejam orando por nós. E à noite estaremos indo para Arial, também para ali ministrar a ceia, na Igreja Batista em Arial. Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Só os irmãos lendo esse versículo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Quero destacar 3 verdades consoladoras. 3 verdades que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que você aplicasse na sua vida, no seu dia a dia, que você aplicasse no momento da angústia, que você aplique essas 3 verdades em todo momento da sua vida, de gratidão, no seu trabalho, na sua casa, que você compartilhe com seus amigos essas 3 verdades consoladoras, porque nós precisamos falar do amor de Deus. O mundo um caos, o pecado dominando, o homem se afastando cada vez mais de Deus, a sociedade cada vez mais buscando os seus próprios interesses, aonde há tantas violências, tantas corrupções, tantas mentiras, aonde muitas pessoas dizem cristãs se afastando porque ainda não tiveram uma experiência real, verdadeira com o Senhor, enfermidades, lutas, desemprego, preocupações, o que será do futuro. Mas o que nós queremos, amados, trazer para os irmãos 3 palavras consoladoras, e nós podemos usar isso através do profeta Naum, num dos momentos difíceis que Deus estava ali usando a vida de Naum. Levanta o profeta Naum para dizer essas 3 palavras consoladoras ali ao povo de Nínive. Certamente, talvez, podemos dizer, segundo alguns historiadores, havia um conhecimento de Jonas também ali de Nínive. São os 2 profetas que estavam ali em Nínive para levar a palavra do Senhor. E certo momento então, diz a palavra, logo no primeiro versículo, a sentença contra o Nínive, livro de visão de Naum, da cidade de Elcos, e ali podemos ver que a ira e a misericórdia de Deus, o tempo que nós estamos vivendo, as lutas, as adversidades que estamos atravessando, o que nós temos ouvido, é momento da igreja, dos filhos de Deus, voltar o foco para Deus, falar da misericórdia de Deus, levar a bondade de Deus para as pessoas. O profeta Naum, o significado do nome Consolador, viveu muitos séculos antes de Cristo. Ele profetizou a decadência da megalomaníaco, o império assírio, a queda irremediável de Nínive. A cidade ela era impiedosa e sanguinária. No meio, porém, meus amados, dessa devastadora tempestade do juízo divino, Naum ergue a sua voz para anunciar 3 verdades consoladoras: a bondade de Deus, o socorro de Deus e a presença de Deus. 3 frases extraordinárias que nós, como povo de Deus, como homens e mulheres que tiveram uma experiência com o Senhor, que crê no poder de Deus, que crê no Evangelho de Jesus, que crê na ação poderosa de Deus, que reconhece a situação do país, que reconhece a situação da cidade, que reconhece a situação familiar, que reconhece a condição que estamos. Nós não podemos ter outras palavras a não ser palavras motivadoras, palavras de Deus, palavras que trazem conforto, palavras que trazem ousadia, palavras que trazem coragem, palavras que sejam palavras verdadeiramente da parte de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Meus amados, vemos tantas distorções,
Vemos tantas pessoas que estão se envolvendo com essa imundícia, tantas pessoas que poderiam ser canais de bênção, têm levado tantas palavras de destruição, palavras de desânimo. Então, o que nós podemos aprender com essas 3 verdades que Naum lhe passa para a cidade de Nínive, no momento mais difícil daquele povo, no momento mais difícil daquela cidade. E assim toda a Bíblia, todo caos, todo momento difícil, toda vez que um povo, uma nação se afastava de Deus, Deus levantava um profeta para dizer palavras consoladoras, palavras vindas de Deus. Mas hoje o Senhor fala através de Jesus. Hoje o Senhor fala através da presença de Jesus na vida da sua igreja, na vida do seu povo, na vida daqueles que já tiveram uma experiência real com o Senhor, daqueles que levam a presença do Senhor, aquele que tem a alegria de servir ao Senhor, aquele que busca as coisas do alto, aquele que tem uma intimidade com Deus. Deus quer usar a sua igreja para levar as 3 verdades consoladoras. E eu quero abordar as 3 rapidamente. A primeira, coloque nos seus lábios, coloque no seu coração, anuncie isso para todas as pessoas. A bondade de Deus é a garantia da nossa esperança. Deus tem dado oportunidade à igreja de buscar ter uma intimidade com Ele. Deus tem dado oportunidade à igreja, eu falo igreja, me refiro a mim, a você, me refiro às pessoas, dos cristãos verdadeiramente, que amam, que vivem o Evangelho. É a bondade de Deus, é a garantia da nossa esperança. No verso 7, na parte A do versículo, nós lemos: o Senhor é bom. Num caos, no momento em que o povo estava longe de Deus, Deus levanta Naum e diz: olha, vai lá e diz, Deus é bom. Talvez você tenha medo de dizer num caos, nas dificuldades que você tem vivido, dizer no meio das aflições, Deus é bom. E dizer aí no meio da política, no meio da corrupção, no meio da enfermidade, do desemprego, e você dizer, Deus é bom. Mas vai dizer exatamente aquele que conhece Deus, aquele que tem uma intimidade com Deus, aquele que foi chamado por Deus. Deus então levanta Naum naquele tempo para dizer àquele povo: olha, Deus é bom. Deus levanta Jonas para ir lá levar o arrependimento para aquele povo, dizer que Deus é bom. É no momento que nós estamos vivendo, é dizer para as nações, para dizer aos nossos vizinhos, nossos amigos, Deus é bom. Deus é bom, Ele é essencialmente bom. Aqui a Luísa, cadê a Luísa? Sempre cobra, né? A gente sempre fala aquelas frases, vamos dizer junto: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Olha aí, é difícil falar isso. Aqui não, aqui Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Mas e no tempo que nós estamos vivendo? E as pessoas que estão ao nosso redor, têm ouvido isso dos nossos lábios? As pessoas que estão aflitas, angustiadas, será que elas têm ouvido essa palavra da igreja, essa verdade? Deus é bom, nada merecemos, meus amados, Ele tudo nos dá. Ele faz o sol brilhar sobre os maus e cair sua chuva até mesmo sobre os que zombam dele. A sua graça comum estende-se sobre os ímpios, sobre os arrogantes e humildes, sobre os ricos e pobres. A terra está cheia da sua bondade. As obras da criação, as ações da sua providência refletem a sua generosidade, refletem a sua bondade, revela o seu poder, revela que Ele está no controle, revela que quando olhamos com os olhos de Deus, tudo é perfeito. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, tudo é bom. Tem um cântico antigo, talvez do tempo da Rosana, não é do meu tempo, aprendi com ela quando eu era criança, e que diz assim: é bom, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Quem nunca ouviu esse hino? Que beleza, acabamos de cantar, né? Deus é bom. Deus é fiel. Deus é misericordioso, Deus continua transformando vidas, Deus continua realizando milagres, Deus continua realizando o extraordinário, Deus continua convocando o seu povo para a intimidade,
Deus convoca o seu povo para buscar a sua face. Deus convoca o seu povo para reconhecer que Ele é bom, e as pessoas que não conhecem a Deus, que Deus é bom, vão reconhecer na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras como igreja. Ah, meus amados, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá na família, Ele alega o nosso coração com um banquete do amor. Mas a bondade de Deus pode ser vista em seu pleno fulgor por intermédio da sua graça especial. Jesus, meus amados, é o dom supremo da bondade de Deus e a salvação que Ele nos trouxe, a sua dádiva mais excelente, porque Deus é bom. E podemos navegar em segurança, mesmo pelos mares encapelados da vida. Isso nos transmite paz quando relacionamos com Deus, porque Deus é bom, Ele é fiel, Ele não está longe, é um Deus que se revela a nós, é um Deus que busca a nossa intimidade. Nós podemos ver aqui no capítulo 1, logo no versículo 2, diz: o Senhor é Deus zeloso. O Senhor, Ele toma vingança contra seus adversários. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor tem o seu caminho que na tormenta e na tempestade. Ele é bom nas adversidades, Ele é bom nas lutas, Ele é bom nos momentos que vivemos, Ele é bom em todo o tempo. Eu já disse isso aqui para a igreja algumas vezes, mas eu sempre lembro quando vem essa expressão Deus é bom, glória a Deus, quando tudo reconhecemos que é para a glória de Deus, de um homem que eu conhecia, que uma vez andando com ele lá no Quitandinha, e ele estava de chinelo, ele deu um tropeção numa pedra, e logo a unha quebrou, e ele, glória a Deus. Isso é coisa boa, né? O cristão é diferente, né? Glória a Deus. Esse cara é doido. Assim, graças a Deus, Marcelo, não era pastor na época, graças a Deus, Marcelo, que eu tenho dedo, graças a Deus que eu posso ir para casa fazer um curativo, e daqui uns 2, 3 dias está bom. Deus é bom. Quantas pessoas reclamam do frio? Ai, está muito frio. Mas quem já agradeceu pela blusa, o blusão, pelo edredom que você tem? Ah, está muito frio. Quantos agradecer pelo café quentinho, pelo chocolate quentinho? Olha a diferença. É bom a gente falar, está frio, mas graças a Deus nós temos blusas, a igreja faz campanha, a igreja ajuda as pessoas são acolhidas. Deus é bom. Ah, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, todos nós passamos dificuldades, mas Deus é bom. Deus levanta Naum no momento em que o povo ali, Deus estava irado com o povo, mas Deus estava demonstrando ali que Ele é bom, Ele dá a oportunidade àquele povo se arrepender, e aquele povo se arrependeu porque levantou-se cheio do Espírito Santo de Deus e começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Deus, começou a falar da esperança, começou a dizer, Deus é bom. Mesmo que ele não queria ir, ele fugiu a primeira vez, porque ele sabia da bondade de Deus. Mas ele voltou, foi um instrumento nas mãos de Deus, foi para Nínive e o povo se arrependeu, porque Deus é bom. Você está aqui nesta manhã porque Deus é bom. Você está aqui com seus filhos, com seus netos, seus amigos, você está aqui com a igreja, Deus é bom. Essa é a primeira verdade consoladora. É a bondade de Deus, é a garantia da nossa esperança. Deus é bom. A segunda verdade, quero compartilhar com os amados irmãos, o socorro de Deus é a garantia da nossa paz. Olha no verso 7, na parte B, é fortaleza no dia da angústia. Em outras traduções, é forte refúgio quando vem a aflição. Deus, Ele não abandona o seu povo nas batalhas mais amargas da vida. E às vezes nós somos desafiados e blasfemamos, falamos contra Deus, deixamos de fazer algo em prol do reino de Deus, porque muitas vezes o orgulho, muitas vezes muitas pessoas promovem tantas discussões,
Mas o socorro de Deus é a garantia da nossa paz. Ele não desampara os seus nos vales escuros da caminhada. Ele caminha conosco pelas ondas revoltas, pelos rios caudalosos, pelas fornalhas acesas. Ele inspira canções de louvor nas noites escuras. Ele coloca em nossos lábios um cântico de vitória, mesmo quando as lágrimas rolam pela nossa face. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, nosso amigo mais chegado que o irmão. Ele é nosso abrigo no temporal. Ele é a nossa alegria. Abra sua Bíblia aí no Salmo 18, no versículo 1. Quantas coisas maravilhosas o salmista lhe reconhece. É um salmo de Davi. No versículo 1 e 2 do Salmo 18, olha as expressões aqui maravilhosas que Davi faz. Que palavras consoladoras. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. E ele começa a relatar: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Vamos ler esse versículo 2, todos juntos? Vamos ler o primeiro também, o primeiro e o segundo? Vamos ler juntos, vamos lá. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. O meu alto refúgio. O socorro de Deus é a garantia da nossa paz. Deus está cuidando de cada um de nós. E essa palavra consoladora, essa segunda palavra consoladora é algo que precisa ser constante na nossa vida, no nosso dia a dia. Naum diz, é fortaleza no dia da angústia. Ah, meus amados, o Senhor está conosco. O nosso desafio é caminharmos de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrarmos pela cidade santa, pelas portas. O socorro vem de Deus. Ele é o nosso Deus, é a fortaleza no dia da angústia. No Salmo 121, o salmista diz: elevo meus olhos para os montes. Jeremias 33:3, só conhecidos. Um bastante conhecido, Salmo 23:1. Salmo 46:1. Bota aí, fazer o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 10 do Salmo 46. Opa, tem um salvo aí. E saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O socorro de Deus é a garantia da nossa paz. Que verdade, que experiência, que mensagem a gente precisa falar para este povo. Irmão, nós também não podemos reconhecer também que a gente precisa dessa palavra. E nós precisamos. Quantas vezes nesse tempo, nesse mês, quando o diagnóstico ali do médico, da Juliana, quantos momentos difíceis, choramos, quantas vezes a igreja nos viu chorando, quantas vezes a igreja
nos abraçou. Quantas vezes a igreja olha para o irmão e traz palavra de incentivo. Falamos porque nós sabemos quem é Deus, porque o socorro de Deus é a garantia da nossa paz. Meus amados, se não for a Deus na nossa vida, o que seria de nós? Mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. E Naum, em pleno momento daquele povo, daquela cidade, ele diz: olha, o socorro de Deus é a garantia da nossa paz. Porque a bondade de Deus é a garantia da nossa esperança. Mas a terceira verdade, que gostaria que você guardasse isso no seu coração: a presença de Deus é a garantia da nossa segurança. No verso 7, na parte final: e conhece os que nele se refugiam. Aqueles que desfrutam da presença de Deus, porque a presença de Deus é a garantia da nossa segurança. Em outras traduções diz: está perto dos que nele confiam. A nossa segurança, meus amados, ela está no fato de Deus nos conhecer. O conhecimento de Deus não é apenas um assentimento intelectual, mas sobretudo um afeto relacional. E quando o profeta diz que Deus nos conhece, quer dizer que Deus nos ama, e nos ama do amor eterno. Nós estamos agora, o Senhor permitindo, em agosto, a primeira semana de agosto, vamos estar formando a primeira, ou talvez a segunda, ou talvez 3 turmas do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós vamos estar aprendendo lições extraordinárias, de desfrutar da presença de Deus, do poder de Deus. A nossa segurança, meus amados, não está simplesmente no fato de que conhecemos a Deus, mas sobretudo no fato de que Ele nos conhece. Nós falamos recentemente sobre isso, pregamos recentemente sobre isso. Falamos sobre Nicodemos. Por ser líder de uma sinagoga ou ser religioso, não significa que ele nasceu de novo. Saber quem Jesus é, saber de quem ele é filho, saber de como ele veio, não significa que você nasceu de novo. Então Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E nós temos buscado que Deus manifeste, que Deus avive a sua igreja, que possamos conhecer mais a Deus, porque Deus conhece os que lhes pertencem, aqueles que nele se refugiam. Deus conhece as suas ovelhas, Ele dá-lhes a vida eterna, ninguém arrebata das suas mãos. Em Deus temos segurança inabalável, nele temos a salvação eterna, pois Ele é o refúgio no dia da angústia, Ele conhece os que nele se refugiam. A tempestade, ela pode estar devastadora lá fora, mas os refugiados nos braços de Deus, dentro da arca da salvação, nós temos uma presença firme, inabalável, de esperança, de paz, de segurança, e essa presença é Jesus. Essa presença é Jesus, é a manifestação do seu amor, da sua graça. Estou lendo um livro, fala sobre 40 dias, vivendo 40 dias de amor. E tenho aprendido ali, hoje foi o 5º dia, nesses 40 dias, e hoje fala exatamente isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas. De todo o teu conhecimento, de toda a tua alma. E o autor, ele vai ali esmiuçando essas palavras. E como nós precisamos conhecer mais a grandeza de Deus para levar segurança, paz para este povo que ainda não conhece, que não teve uma experiência real, verdadeira com o Senhor Jesus. Por isso, meus amados, que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempos são esses? Naum viveu também tempos de, talvez na época de Naum ele diz, que tempos difíceis são esses? Talvez para Jonas, que tempo difícil é esse? Talvez para Daniel, para Mesaque, Sadraque, Abednego, que tempo difícil era esse? Para José então, que tempo difícil? Minha família, estou longe.
Aquela jovem lá, que foi lá para a casa de Naamã, que tempo difícil era esse? Mas em todo este tempo, Deus revelou a sua bondade, Deus revelou a sua bondade, Deus revelou o seu socorro, e Deus esteve presente. E esses tempos que eles passaram, eles presenciaram, Deus é bom. Eles reconheceram que Deus é a nossa garantia da paz. Eles reconheceram que Deus é a garantia da nossa segurança. Irmãos, só em Jesus. Não há outra forma. Ensine seus filhos isso na sua casa. Motive os seus filhos, traga os seus filhos à igreja. O Ministério Infantil tem feito um trabalho de excelência, nós temos visto. Temos a EBF, temos o encontro dos jovens, dos adolescentes. Vamos desfrutar disso, das oportunidades que Deus tem nos dado. Quantas coisas aconteceram no decorrer da nossa vida cristã, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque Ele é bom, Ele traz paz, Ele traz segurança, porque Ele é. Porque Ele é bom, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança. Refugie em Deus, refugie em Deus, confie em Deus, busque a Deus e creia nas promessas de Deus.